Taboas e dos cafezais. Da ferrovia nasceu uma cidade entre montanhas das Minas Gerais. Um pequeno arraial entre fazendas e impérios, nos caminhos da Estrada Real. Bicas faz 100 anos, cheia de encantos e histórias pra contar. Sua riqueza é seu povo que trabalha e constrói esse lugar. Tem comércio promissor, tem Danilo jogador, tem artistas e tem religião. Tem beleza que encanta, o santuário de Água Santa. Tem o horto e a melhor exposição. Bicas faz 100 anos. Vamos entrar mais uma vez no túnel do tempo e conhecer a história do Arraial das Taboas, que após a chegada da ferrovia precisou apenas 40 anos para se tornar um dos maiores corredores de exportação do estado de Minas. Um lugar berço que recebeu povos de muitas localidades do mundo. Imigrantes que trouxeram cultura, arte e tecnologia. E é através da força de trabalho, na esperança de um mundo melhor, fizeram essa terra crescer de forma pujante. Com vocês, a nossa história da emancipação de Bicas, a Vila de Bicas. Nas décadas que antecederam a chegada do trem, a região que hoje compreende toda a cidade de Bicas pertencia à fazenda Saracura. A sede era localizada no atual bairro Gilson Lama, conhecido como Saracura. Esta fazenda foi herdada por Ana Reginalda do Espírito Santo, de seu tio Domingos Ferreira Marques. No primeiro matrimônio de Ana Reginalda com Antônio José Ferreira, nasce Carlota Ferreira Barroso, que se casa com Francisco Barnabé da Fonseca Barroso. Eles herdam as terras que compreendem atualmente a região do cemitério, a Rua 15, a Praça da Igreja Matriz e o entorno do atual Parque de Exposição. O casal doou o terreno onde foi construída a Capela de São Miguel em 1870. A primeira construção religiosa do Arraial das Taboas. Hoje está tombado como patrimônio histórico de Bicas. No início, eram realizadas as cerimônias religiosas. Com o tempo, foram realizados sepultamentos no seu entorno, surgindo assim o cemitério da localidade. Do segundo casamento de Ana Reginalda com Joaquim José de Souza, nasce um menino que recebe o mesmo nome do pai, Joaquim José de Souza, em 12 de setembro de 1869. Mais tarde, ele se tornaria um grande político de Bicas, o coronel Joaquim José de Souza. Ele herdou de seus pais as terras chamadas Sítio Santana, que atualmente compreendem o centro da cidade, a Rua Coronel Souza, a área da Rede, a Rua Dona Ana e todo o bairro Santana, fazendo divisa com Guarará.
Coronel Souza construiu sua morada onde se encontra hoje o Banco do Brasil. Outra grande personalidade da história de Bicas foi Antônio José Gomes Bastos. Nascido na fazenda do Campestre, em 29 de junho de 1840. Tornou-se tropeiro percorrendo as províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com muita visão para negócio, investe o fruto do seu trabalho em terras no Arraial das Taboas, da estação ferroviária até o Alto das Brisas, numa área que se estendia em pastagens até a saída da cidade. No ano de 1866, casou-se com Clara Rosalina Baião e teve 7 filhos. A chegada da ferrovia Bicas em 1879 trouxe a facilidade de escoamento dos produtos para outras cidades, principalmente para a corte do Rio de Janeiro. Isso fez com que diversas pessoas da região viessem residir no Arraial das Taboas. Neste período inicial, junto com eles, vieram também imigrantes de várias nacionalidades, entre eles portugueses, espanhóis, sírio-libaneses e, na maioria, italianos. Rapidamente formou-se o povoamento em torno da estação ferroviária. Ali, aconteciam todas as transações comerciais. Era o local onde todos se convergiam em busca de deslocamento e negócios. Um vagão ferroviário desse é capaz de transportar 30 toneladas de carga. Antigamente, a carga era transportada no lombo dos animais, mulas, burros, que tinham a capacidade máxima de transportar 150 quilos por animal. Ora, se eu quisesse transportar 30 toneladas, eu precisaria de 200 mulas. Então, um único vagão desse, transporta o equivalente a 2 tropas de 100 mulas movimentando pelas nossas estradas antigamente. Então, a ferrovia trouxe um progresso impressionante, muito grande, de produtividade e eficiência no transporte de mercadorias. O jornal Farol de Juiz de Fora, de 4 de julho de 1882, traz uma reportagem sobre a existência de uma escola modelo para meninas em Bicas. De passagem pela Estação das Bicas, tivemos ocasião de visitar o colégio de meninas que ali existe, dirigido pelo bem conhecido professor Senhor Alvarenga. Admirou-nos encontrar em uma pequena localidade um estabelecimento de instrução tão bem montado e com tão provecto pessoal docente, sobressaindo a senhora Blad, a quem está confiada a direção do colégio, assim como a regência de algumas cadeiras. Damos os nossos emboras aos habitantes daquele lugar e dos circos vizinhos, que podem estar certos de possuir um estabelecimento modelo naquele gênero. Aos poucos, a localidade foi tomando forma e, como toda nova povoação que surgia, precisava de uma igreja ou, pelo menos, de uma capela. Assim, em 1882, foi construída a Capela de São José, no local onde fica a atual Igreja Matriz de Bicas. Essa capela deu surgimento às manifestações religiosas da localidade, fato narrado pelo jornal Farol de Juiz de Fora, de 9 de abril de 1886, demonstrando a fé do povo que aqui se estabeleceu. Em Bicas teve lugar há dias a festa de São José, que correu com muita solenidade, conforme informou-nos o senhor alferes Jerônimo Dias Mendes. 3 bandas de música se acharam presentes, tocando alternadamente, o que muito abrilhantou aquela festividade. Deduzidas as despesas de festa, ficou um saldo de R$800 mil, que o senhor alferes Mendes entendeu aplicá-los à aquisição de ornamentos e alfaias para a igreja daquele lugar. É importante observar que os jornais da época já se referiam ao local das manifestações a Bicas e não ao distrito do Espírito Santo de Mar de Espanha, atualmente Guarará. Isso demonstra a força do topônimo
da estação na formação da identidade do local. Em 1883, União Mineira constrói a estação Furtado de Campos, que ligou São João Nepomuceno a Rio Novo, e assim foi possível chegar a Juiz de Fora por trem, partindo de Bicas para Rio Novo ou por serraria. É importante lembrar que naquela época não existiam estradas pavimentadas, e para chegar a Juiz de Fora sem o trem, era preciso seguir a cavalo em caminhos difíceis e até perigosos por trechos de terra. Mas a Estrada de Ferro União Mineira começou a ter problemas de ordem administrativa, custos com manutenção e acidentes que levaram a dificuldades financeiras. Um desses problemas foi noticiado pelo jornal O Leopoldinense, informando que no dia 6 de junho de 1881, por falha de execução, uma locomotiva com 5 vagões descarrilou na serra em direção a São João Nepomuceno. A Estrada de Ferro União Mineira tinha no seu quadro societário fazendeiros e, com o tempo, perceberam a necessidade de passar o controle para outra estrada de ferro. Foi então que, em 1884, a Estrada de Ferro Leopoldina compra a Estrada de Ferro União Mineira e passa a administrá-la. Durante os anos seguintes, ocorreu uma forte expansão no comércio e na indústria local. Fato noticiado pelo jornal Mar de Espanha, de 29 de abril de 1888, que relata a existência de um comércio e indústria pujantes, mas também de poluição sonora provocada por oficinas em trabalho. Em um passeio que fizemos ultimamente a Bicas, tivemos ocasião de apreciar uma rica coleção de chapéus, bonés, gorros para crianças, bonés de viagem, feitos da palha de seda, veludo, brim, linho e outras fazendas em casa do nosso amigo, o senhor Altivo José das Cunha, negociante ali estabelecido. O trabalho é de uma perfeição e gosto admiráveis. E se não fora uma desesperadora serra das oficinas dos Melos, que nos atordoava os ouvidos e nos trazia a realidade, por momentos nos suporíamos em Paris. Tal era a variedade, bom gosto e elegância da rica coleção de chapéus da nascente fábrica do senhor Altivo da Cunha. Tudo acontece apenas 9 anos após a chegada do trem no local que era apenas um arraial. Nos idos de 1880 a 1900, vivia a Zona da Mata o esplendor do ciclo cafeeiro, se impondo no cenário político e econômico. O prenúncio da abolição da escravidão em consequência das sucessivas leis abolicionistas e a possível evasão de escravizados já recomendava a imigração de trabalhadores europeus para a lavoura de café, caindo a preferência sobre os italianos, como já acontecia em São Paulo e no Espírito Santo. Muitas pessoas foram responsáveis pelo surgimento e progresso de nossa cidade, além da valiosa influência política do cidadão Antônio José Gomes Bastos. O Antônio José Gomes Bastos, o futuro barão de Catas Altas, se dedicou à vida pública e exerceu vários cargos eletivos e por nomeação. O cargo máximo que ele recebeu foi o de barão, que veio por mãos da regente naquela ocasião, Princesa Isabel, já que Dom Pedro II estava em viagem para a Europa. Ele recebeu esse título em 1887. Prevendo o crescimento da cidade, um povoado de Bicas, o barão de Catas Altas resolveu construir sua casa em Bicas, transferir sua residência de Guarará para Bicas. E aí ele construiu o que ficou conhecido como Palacete do Barão de Catas Altas. Em 1890, esse palacete já estava concluído. Alguns materiais eram importados da Europa. E o portão de ferro, que tinha diante da sua residência, veio da Europa. As vidraças vieram da Europa.
A escada de madeira que levava ao segundo andar vieram da Europa. 3 estátuas que se encontravam na frente do casarão vieram da Europa. Eram 3 estátuas de mármore que vieram da Itália. Uma representava a agricultura, o outro o comércio e a terceira a agropecuária. Em 13 de maio de 1888, Princesa Isabel promulga a Lei Áurea e liberta 700 mil pessoas que ainda se encontravam escravizadas. O Império, fragilizado pela Guerra do Paraguai, é tomado por uma onda republicana que provocou a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e fez do Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente do Brasil. Esta onda republicana também aconteceu em nossa região, influenciando as atividades políticas do lugar. O segundo Barão de Catas Altas, com o passar do tempo, adotou as ideias republicanas e apoiou mudanças no cenário político local e regional, que trariam mudanças significativas para uma nova formatação do espaço territorial da região. Através do Decreto Estadual de número 190, foi promulgado em setembro de 1890 a criação do Distrito de São José de Bicas, neste primeiro momento pertencendo à Mar de Espanha. O Barão de Catas Altas, apesar de ter sido agraciado várias vezes pelo Império, ele era republicano. As suas ideias republicanas são antigas. Basta dizer que quando foi criado o Clube Republicano de Mar de Espanha, que foi um dos primeiros do Estado, o Barão foi um dos seus fundadores e o primeiro presidente. Então, em 1890, quando da emancipação política de Guarará, o Barão ele aproveitou já das suas relações com a República, né, que já eram antigas, e isso facilitou muito o seu trabalho de que Guarará fosse emancipado. Há uma história documentada, faço questão de dizer, que ele tinha contato com então o governador da província, o Bias Fortes, lá em Ouro Preto, onde ele ia com frequência fazer contatos pedindo a emancipação de Guarará e conseguiu. Então o fato dele ser republicano, desde o republicano histórico, ele facilitou muito que ele conseguisse a emancipação de Guarará, o que se deu em 1890. E ele passa a morar com sua família em Bicas pouco tempo depois. Com a sua mudança e visão de futuro, influencia toda a região. Cada vez mais, pessoas migram para o entorno da estação de Bicas. O distrito do Divino Espírito Santo se emancipa de Mar de Espanha em 5 de dezembro de 1890, e após a sua instalação em 1º de fevereiro de 1891, por sugestão do segundo Barão de Catas Altas, passa a ser chamado de Vila do Guarará. Incorpora os distritos de São José de Bicas e São Sebastião do Maripá. Em 1891 e início de 1892, funcionou o Conselho de Intendência na Vila de Guarará. Esse conselho equivaleria a uma Câmara Municipal. Estava localizado inicialmente na casa do segundo Barão de Catas Altas em Guarará, onde hoje é a Escola Ferreira Marques, sendo o segundo Barão de Catas Altas o primeiro presidente da Intendência Municipal. A partir de 1892, a Vila de Guarará vota a sua primeira Câmara Municipal e os distritos tinham que destinar 1 ou 2 vagas para a eleição dos vereadores que os representariam na Câmara Municipal. Outra particularidade que existiu até por volta de 1904 era a existência de conselhos distritais, um em cada distrito. No distrito de São José de Bicas, o local da sede do Conselho Distrital era ao lado da atual Câmara Municipal. Conforme a ata da primeira eleição na Vila do Guarará, realizada em 1892, temos a primeira formação do Conselho Distrital de São José de Bicas. Presidente, Francisco Barnabé da Fonseca de Barroso.
com 39 votos. Conselheiro José de Oliveira Gomes, com 29 votos. Conselheiro Francisco Eugênio de Andrade Goulart, com 10 votos. Vereador especial Francisco José Bastos de Campos, com 10 votos. Juiz de Paz Torquato Augusto de Carvalho, com 30 votos. O presidente do Conselho Distrital era o responsável pela execução de obras e serviços, além da solução de pequenas questões administrativas, procedendo à prestação de contas mensalmente via balancete, que era enviado à Câmara da Vila do Guarará. A partir de 1890, ocorreu um grande número de imigração italiana financiado pelo governo da província de Minas. Vieram também portugueses, espanhóis, alemães, sírio-libaneses, dentre outros em menor escala. Desembarcavam nos nossos portos em busca de um mundo melhor para viver e o sonho de construir uma vida nova. Os colonos cuidavam do café como principal riqueza, mas plantaram também milho, feijão, batata e outros legumes. A região viveu o esplendor de um período de fartura, produzindo tudo o que era necessário à sobrevivência. Em 1893, circula a primeira edição do jornal Correio de Bicas. Surge para substituir o jornal O Guarará. Porém, foram mantidos o redator, que era Joaquim Frois Vieira Pisco, e colaboradores, conforme noticiado na redação da primeira edição. Este jornal foi criado para cuidar dos interesses locais do distrito de São José de Bicas, sem esquecer de Guarará. Nesta época, o jornal era o único meio de comunicação em massa. Assim, formavam opiniões, divulgavam serviços, comércios e comunicados em geral. Dentre várias notícias desta primeira edição, foi um comunicado do presidente do recém-formado Conselho Distrital de São José de Bicas sobre a execução de uma lei municipal. Editais. O cidadão Francisco Barnabé da Fonseca Barroso, presidente e agente executivo do Conselho Distrital de Bicas, etc., faz saber a todos que este virem, que no prazo de 8 dias, a contar da data deste edital, que o Conselho Incorporado passará vistoria nos quintais das casas deste lugar, a fim de conhecer em os quais existem chiqueiros e determinar a demolição dos mesmos, conforme ordena a lei municipal. E para que ninguém se chame à ignorância, lavrei o presente edital, que será fixado em lugares públicos e publicado pela imprensa. Bicas, 12 de abril de 1893, Francisco Barnabé da Fonseca Barroso. É importante observar nesta notícia que o nome do conselho usado na reportagem é Conselho Distrital de Bicas e não Conselho Distrital de São José de Bicas. Mais uma vez, a força do topônimo continua atuando fortemente na identidade da localidade. Os jornais desempenhavam uma grande importância na época. Eram notícias e propagandas que levavam o conhecimento da sociedade sobre o comércio local, regional e nacional. De forma criativa, divulgavam os estabelecimentos e serviços disponíveis. Eram consultoras, consultórios médicos, representantes, depósitos, armarinhos, importadoras, prestadores de serviços, armazéns de atacados, ateliê, secos e molhados e remédios. Na estação de Bicas funcionava também o correio e o telégrafo, usado para controle de tráfego, disponibilizado para a sociedade enviar mensagens para outras cidades, numa prestação de serviço feita na estação de Bicas pela Estrada de Ferro Leopoldina. Este grandioso crescimento deveu-se muito à importância da oficina da ferrovia instalada em Bicas, que atendia a demanda da ferrovia Leopoldina por produção de peças, manutenções de vagões e locomotiva. Era considerada uma das mais importantes oficinas ferroviárias do Brasil. Aliado a este fato,
O crescimento populacional impulsionado pela posição geográfica e migração dos europeus cria um cenário de expansão nunca visto antes. Junto com eles, o distrito inicia uma nova fase cultural, atraindo pessoas de outras localidades próximas e distantes. Querendo agilizar o acesso a Bicas, o agente executivo de Guarará, Dr. Antero Dutra de Moraes, idealiza, em 1893, a construção da Estrada de Ferro Guararense, que ligaria a Vila do Guarará à estação ferroviária de Bicas. A Estrada de Ferro Guararense ela tinha seu ponto de chegada e de partida aqui na Praça do Divino, aproximadamente onde nós estamos. Pouco à frente aqui havia um girador. Esse girador ele era responsável pela conversão da locomotiva, reposicionando ela no sentido inverso para que a mesma pudesse iniciar sua viagem de volta a Bicas. Ao chegar em Bicas, nas proximidades de onde hoje está situada a Prefeitura Municipal, havia um outro girador que exercia a mesma função de reposicionar a locomotiva para que ela pudesse fazer a viagem de volta a Guarará. O fornecimento do maquinário e outros itens de tráfego foi feito pela empresa Ligier Wood Manufacturing Company Limited, sediada nos Estados Unidos. Inaugurada em 23 de julho de 1896, funcionou por pouco tempo, devido a diversos problemas, entre eles a locomotiva não era apropriada para o tipo de operação, trajeto. A estrada de ferro foi acumulando sérios problemas estruturais e prejuízos ao longo de 1896, até culminar na extinção do tráfego em 1897. O leito da estrada de ferro ficou sem uso até os fins de 1898, quando o agente executivo da Vila de Guarará, Álvaro Dias, decidiu utilizar um bonde de tração animal, aproveitando o antigo leito da ferrovia. Assim, a partir de 15 de janeiro de 1899, foi inaugurada a Ferro Carril Guararense, uma empresa pública que pertencia ao município. Esse bonde era puxado por uma parelha de burros, que eram engatados à frente. Quando chegava ao fim da linha, em Bicas, a parelha de burros era engatada do lado oposto para voltar para Guarará. O bonde permanecia na linha, na mesma posição. Os bancos viravam para os passageiros ficarem olhando para frente. Em Guarará, o ponto de parada era na Praça do Divino, no centro, e em Bicas era em frente ao bar Memphis, onde hoje é o prédio da Prefeitura Municipal. A Ferro Carril Guararense tinha 4 quilômetros de extensão, funcionou explorada por particular de 1899 até 1923, e a viagem era de 20 minutos. A Leopoldina, também na primeira metade da década de 1890, passa a ter problemas de ordem administrativa por conta de constantes epidemias de cólera, varíola, febre amarela, dentre outros problemas que causaram paralisações e muitos acidentes. Então, foi necessária sua venda. Assim, em 1898, Leopoldina é comprada pelos ingleses e seu nome muda para Leopoldina Railway Company Limited. A principal empresa de Bicas inicia o século XX com uma nova mentalidade com a gestão inglesa. O distrito de São José de Bicas inicia o século XX com um progresso avassalador. Ruas, comércios, indústrias e uma população expressiva. No anseio de possuir a sua própria paróquia, a população se une para adquirir um imóvel para sediar a casa paroquial. Assim, chega no distrito de São José de Bicas o seu primeiro pároco, o Frei Luiz Henck, que tomou posse em 11 de janeiro de 1902. Franciscano, nasceu na Alemanha e veio para o Brasil em 1894. A caridade foi sua maneira de agir. Era um jovem humilde e paciente que atendia a todos, não só com sua presença sacerdotal, mas também distribuindo aos necessitados com alimentos e medicamentos. Usava plantas medicinais para curar as pessoas, capim-limão, cidreira.
eram suas indicações prediletas para males do estômago, fígado, rins, insônia, nervosismo. Chá de folha de goiabeira, casca de pitangueira, xarope de agrião. Por aí iam os remédios de Frei Luiz. Seu nome ecoa até hoje por todo o país. Em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, existe o Lar do Frei Luiz, uma grande instituição de caridade onde são realizados diversos trabalhos sociais em seu nome. O jornal O Povo, lançado em 1897 em Bicas, publica o testamento de Dona Ana Reginalda, neta e herdeira do sesmeiro Domingos Ferreira Marques. Seu falecimento ocorreu em 18 de novembro de 1904. O crescimento segue em todos os setores da sociedade. Era necessário criar escolas. Assim, em 9 de julho de 1905, o professor Irineu Cândido de Souza muda para Bicas e inaugura o Colégio São José. Funcionou numa casa grande no início da Rua 15, ao lado da Praça Quintino Bocaiúva, onde hoje tem o seu busto. Os cursos eram primário e secundário. Ministravam aulas de aritmética, português, francês, história do Brasil, história natural, latim e inglês. Dentre vários alunos notáveis, um dentre muitos foi Emil Fará, que na década de 30 escreve o romance O Canjeirão e recebe a maior premiação da língua portuguesa. Neste mesmo ano de 1905, é inaugurada a loja maçônica Caridade Luz Quarta, em Bicas. O obelisco que ficava em frente à maçonaria, na época chamada Praça do Centenário, era um monumento maçônico edificado no início do seu funcionamento. As obras da Capela do Sagrado Coração de Jesus foram noticiadas pelo jornal O Farol, em 17 de maio de 1906. Guarará, distrito de Bicas, vão adiantadas as obras da Capela do Sagrado Coração de Jesus, construída pela associação daquela localidade sob a proteção da Excelentíssima Senhora Baronesa de Catas Altas. Sua construção foi um desejo da Baronesa de Catas Altas, que solicitou ao Barão de Catas Altas que a construísse em cumprindo a uma promessa por ela feita. O comércio e serviços no distrito de Bicas continuam crescendo. E para atender a demanda da população local, a imprensa de Guarará passa a divulgar as empresas do distrito com mais frequência. Dentre as propagandas da época tinha, desde relojoeiros, ourives, importadores, refinarias de açúcar, até fotógrafo. Isso mesmo, em 1905, Bicas já tinha um estúdio de fotografia. Nesse período acontece um marco importante na área rural. Através do Decreto Estadual de 2536 de 1909, foi aprovado o Estatuto da Sociedade Cooperativa Agrícola de Bicas. A atividade econômica no campo era muito grande e precisava de uma organização maior para atender os interesses da área ruralista, momento importante para a agricultura local. Em 29 de maio de 1910, foi inaugurado o Grupo Escolar de Bicas, que tempos depois recebeu o nome de Colégio Coronel Souza. Foi construído na Rua Dona Ana, sobre terreno doado pelo Coronel Souza. Foi o primeiro colégio público do distrito, marco importante para a educação em Bicas. Álvaro Fernandes Dias, em 25 de janeiro de 1912, assina um contrato em Belo Horizonte para a instalação da luz elétrica no distrito de Bicas, trazendo a energia elétrica que impulsionou mais ainda o progresso. Cada vez mais, o distrito torna-se autossustentável e independente de Guarará. A oficina de Bicas era considerada uma das 6 mais importantes para a Leopoldina no Brasil. Aqui se construíam vagões, peças para reposição,
e realizavam manutenções de locomotivas e vagões. O nível técnico da engenharia e dos operários de Bicas era muito alto. A Leopoldina Railway utilizava os seus serviços para homologar equipamentos e máquinas. Uma dessas homologações aconteceu em 1912, quando foi produzido na Inglaterra uma locomotiva articulada gigante com o nome Kitson-Meyer, que foi enviada para Bicas a fim de ser homologada para uso nas linhas da região. O corpo técnico de Bicas reprovou a locomotiva, e a locomotiva realmente não teve muito sucesso. O jornal O Farol de Juiz de Fora, de 6 de junho de 1913, relata pela primeira vez que um automóvel entra em Bicas. Vencendo dificuldades mil, obstáculos de todas as espécies, os doutores Melon de Alencar, Clóvis Jaguaribe, Coronel Antônio Pinto Monteiro e José Melo, vindos de Juiz de Fora no dia 25 do corrente, entraram em Bicas, em um elegante automóvel, causando em todos a mais agradável surpresa. Como um tributo de merecida homenagem ao coronel Joaquim José de Souza, honrado presidente deste município, os ilustres excursionistas traziam um firme propósito de não parar em parte alguma, antes de tocar em casa do coronel Souza. O jornal O País do Rio de Janeiro traz em suas notícias, em dezembro de 1914, a inauguração do novo templo da Igreja Matriz de Bicas, no dia 8 de dezembro de 1914. Igreja de Bicas. Com muita solenidade e grande concorrência dos fiéis, no dia 8 foi levada a efeito a cerimônia da bênção da Igreja de Bicas e encerrados os festejos em honra ao glorioso mártir São Sebastião. Às 11 horas do dia, em procissão solene, partiu da Capela do Sagrado Coração de Jesus para a igreja. O virtuoso bispo, coadjutor desta arquidiocese, Dom Modesto Vieira, autoridade eclesiástica comissionada para receber e benzer o novo templo. À porta deste, onde estacionou o prestito, o coronel Álvaro Fernandes Dias, presidente da comissão encarregada da construção, leu substancioso discurso entregando ao clero a nova igreja. A revista O Malho aborda o mesmo assunto e traz foto do padre Rezende no novo altar da nova paróquia. Em Bicas, estado de Minas, inauguração do esplêndido altar que acima reproduzimos da igreja daquela próspera localidade. É obra do senhor Miguel Pecoroni, habilidíssimo artista. Ao pé do altar, vê-se o padre Ângelo Rezende, digno vigário da freguesia. As notícias sobre Bicas não param de sair nos jornais. No Rio de Janeiro, o jornal O País edita uma matéria no dia 23 de maio de 1915 que descreve com detalhes o desenvolvimento socioeconômico do distrito de São José de Bicas. Um distrito importante. Ninguém ignora que o distrito Bicas é sem dúvida o mais importante da comarca de Mar de Espanha. É o mais populoso, o mais industrial, o mais rendoso, o mais próspero e onde existe para seus habitantes a maior confortabilidade. A sede do distrito, situado no Planalto da Serra de Bicas, com uma altitude de 600 metros, oferece-nos um clima superior. O seu solo é ubérrimo e demasiada é a sua produção agrícola. Daí a razão por que a Praça Comercial de Bicas é uma das mais importantes da Zona da Mata. Possui Bicas uma população laboriosíssima, maior de 3.000 habitantes. Para o bem-estar dessa população, temos 3 importantes farmácias, que em comparação com as demais nessa zona podem ser consideradas como drogarias. Um grupo escolar e várias escolas particulares de curso primário e secundário, que vem prestando relevantíssimos serviços à causa da instrução. 3 médicos clínicos de incontestável mérito, 2 jornais, um excelente hotel, várias fábricas e oficinas,
pontos de diversões, inclusive um cinema permanente, vários açougues para suínos e gado, vácuo, boas padarias, uma excelente e bem dirigida oficina pertencente à Companhia Leopoldina e muitos outros melhoramentos que longo seria apontar. O distrito é ligado ao de Guarará por uma linha de bonde e todos os demais distritos são ligados e servidos por uma boa linha telegráfica. As estradas que convergem para Bicas são ótimas, tanto que podem ser trafegadas por automóveis. Um majestoso templo ostenta-se garboso no Largo de São José e uma belíssima capela do Sagrado Coração de Jesus na Rua de Santa Clara. Bicas, terra de encantos e outros cantos que entoamos com os nossos uais, regado o tempo todo pelo suor do trabalho desse povo incansável demais. Seu leito acolheu e alimentou tantos irmãos que desfrutaram suas graças, misturaram suas raças, fazendo o nosso povo crescer. Centenário de conquistas, guerreiros idealistas juntos na construção de um futuro rebuscado no passado, ao som de apitos e do gado fazendo evolução. De uma história escrita nas linhas do trem de ferro, montanhas, locomotivas, o povo na estação, marco que traz lembranças do início e das andanças guardadas no coração. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais. A Câmara Municipal de Guarará, em 14 de junho de 1916, solicita à Leopoldina Railway autorização para passar pios de telefone sobre a linha do trem e utiliza os postes do Cinema Brasil. O objetivo era instalar um aparelho de telefone no largo da estação. O Cinema Brasil funcionava no local onde era a sede do antigo Conselho Distrital, extinto nos primeiros anos do século XX. Na história de Bicas existiram várias personalidades marcantes. E uma delas foi o Francisco dos Santos Guimarães, o Capitão Guimarães. Trabalhou na ferrovia por mais de 50 anos, desde a criação da União Mineira. Assume a direção da oficina de Bicas após a chegada da Leopoldina Railway, em 1898. E realiza várias obras e prestações de serviços no distrito de São José de Bicas. Foi o chefe de todas as oficinas da Leopoldina Railway em Bicas, né? Tanto a parte mecânica quanto a parte de transporte, né? Mas ele era um homem de confiança da própria diretoria da Leopoldina Railway, que tinha sede em Londres e no Rio de Janeiro, né? Pessoas como Crocker, Vogel, Hammer, Michel, né? Eram pessoas assim que confiavam plenamente no Capitão Guimarães. E através dessas pessoas, o Capitão Guimarães conseguiu muitas benfeitorias para o recém-criado município de Bicas, né, em 1923. Então, já em 1915, ele criou aí
Bicas, no salão de bilhares, inclusive, o grupo se reuniu. Bicas tinha tudo que se imagina, né? Infraestrutura boa de farmácia, comércio, bastante boa. Mas uma banda não tinha. E essa banda foi criada em 1915 e ele foi presidente dessa banda, o primeiro presidente. Ele criou o Liceu Operário, o primeiro liceu, e depois, no novo prédio, ele continuou como presidente do liceu, né? Ele foi responsável pela alfabetização de centenas de crianças de Bicas, né? E, inclusive, na inauguração do segundo prédio do liceu, em 1926, ele tem uma frase dele que é muito lapidar, né? E eu, particularmente, respeito muito esse tipo de colocação, né? Quando ele conclamou os operários a matricularem seus filhos no Liceu Operário a fim de livrá-los do grau de analfabetismo, né? Ou seja, uma pessoa que pensa na educação merece todos os méritos, né? Isso eu estou falando de 100 anos atrás, não é de agora não, tá? Outro aspecto dele também tinha um lado mais, vamos dizer assim, mais popular, né? Ele criou o Clube Carnavalesco Paladinos, também aí em Bicas, criou a mutualidade beneficente dos operários de Bicas, né? Ou seja, dá uma certa receita para o operário quando se aposentasse, né? Através dessa mutualidade. Hoje é bastante comum aí as fundações das empresas, né? Apoiou a criação da cooperativa dos empregados da Leopoldina, permitindo a venda de gêneros alimentícios. Cheguei a conversar com pessoas ali que diziam que se trazia azeite português, bacalhau, ou seja, se tinha uma série de vantagens assim, em respeito aos operários. Depois eles pagavam no final do mês, né? E merece realmente ser lembrado pelo povo de Bicas, né? Merece ser lembrado com muito respeito. Em fevereiro de 1916, a família Bastos, reunida em comemoração da Bodas de Ouro de Antônio José Gomes Bastos, segundo Barão de Catas Altas, e Clara Rosalina Gomes Baião, fazem uma foto familiar histórica. Presentes nesta foto estão futuras personalidades públicas de Bicas. Eduardo Gomes Baião foi delegado de polícia, participou ativamente da emancipação de Bicas. Sebastião Gomes Baião foi o segundo agente executivo, prefeito de Bicas. Maria Antonieta Gomes Baião foi uma grande educadora, seu nome é atribuído atualmente a uma escola da cidade. Antônio Barroso Gomes foi prefeito de Bicas na década de 30. Em 23 de setembro de 1918, um jovem empresário, Francisco Curzio, cria uma oficina de consertos e fabricação de sapatos por demanda, situada na rua Coronel Souza, ao lado da residência da família Curzio. Assim, nasceu a fábrica de calçados Almirante, que nos meados dos anos 20 já estava vendendo seus produtos de alta qualidade para toda a região e se tornaria exportadora de calçados para diversos países, como o Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Nos anos 70, a fábrica de calçados empregava 400 operários em nossa cidade. O futebol biquense tem sua origem na década de 1910. Nesta época, existia o Serrano Futebol Club. O time do Serrano era composto de operários da Leopoldina e demais pessoas da sociedade. O seu dirigente, o capitão Guimarães, desejava mudar seu nome para Leopoldina. Isso causou uma cisão entre os jogadores, os que não eram operários. Decidiram montar um novo clube, o Esporte Clube Biquense. Este fato virou notícia do jornal Guarará em 20 de junho de 1920. Futebol, Esporte Clube Biquense. Em assembleia reunida no Cine América, em dias da semana finda, ficou organizado em Bicas mais este clube, que devido aos bons elementos com que conta, será sem dúvida, no gênero, o campeão da zona. Para sua primeira administração, foi escolhida a seguinte diretoria: presidente honorário, Coronel Joaquim José de Souza. Presidente, Dr. Oliveira de Souza. Vice-presidente,
farmacêutico Jair Pereira dos Santos. Após a cisão, o Serrano Futebol Clube passou a ser chamado de Operário Futebol Clube e em 12 de novembro de 1925 foi fundado The Leopoldina Futebol Clube, sendo seu primeiro presidente Francisco dos Santos Guimarães, iniciando assim a centenária rivalidade entre Leopoldina e Sport. No mês do 31º aniversário do distrito de Bicas, o jornal Gazeta Municipal divulga a evolução socioeconômica e religiosa do distrito, surgindo um dos primeiros registros sobre um local chamado Água Santa. Os pontos mais altos do distrito de Bicas são também os mais altos do município e são os seguintes: Água Santa, Fazenda da Boa Vista, e a Serra da Fazenda da Boa Esperança, esta cerca de 800 metros acima do nível do mar. Água Santa é um local de peregrinação e fé, com vários relatos de curas alcançadas por peregrinos. A sua história tem origem conhecida na década de 1860. Em 1921, a paróquia de Bicas ainda não era totalmente independente. Naquela época, para que houvesse a independência, era necessário a criação da freguesia eclesiástica na localidade. Isso ocorreu em dezembro de 1921. Freguesia de Bicas. O povo deste próspero distrito dá graças a Deus, vendo realizada uma grande aspiração sua. Qual é? A criação da freguesia eclesiástica independente. No último número, dissemos que por carta do nosso representante junto ao Palácio Arcepiscopal de Mariana, tínhamos comunicação de que estava resolvida a criação da freguesia. Agora, anunciamos que a bula que decreta esta medida já se acha em nosso poder. É um belo documento com as armas e o selo do Palácio Arcepiscopal. A freguesia de Bicas está criada pelo decreto assinado na Leal Cidade de Mariana em 24 de novembro, recém-findo. O distrito caminha cada vez mais em direção para a sua emancipação. Os primeiros registros do teatro em Bicas surgiram em 1903, e este localizava-se no Salão do Conselho Distrital. No início, o espaço foi compartilhado, até que aconteceu a extinção do conselho, ficando o espaço dedicado ao teatro. Neste mesmo local, em 1916, funcionou o Cinema Brasil. No início dos anos 20, muda de nome para Cinema Bicas. Antes da emancipação, houve uma nova mudança de nome para Cinema Central. Em 1924, foi necessário construir um novo prédio para o cinema, pois seu espaço foi cedido para a instalação da recente Câmara Municipal. O novo cinema foi inaugurado no mês de agosto de 1924 e passou a ser chamado de Cine Teatro Central. Em 1927, foi inaugurado um segundo cinema em Bicas, com o nome Cinema Popular, localizado na Rua 15, em frente à Praça Quintino Bocaiúva. No final do século XIX e início do século XX, imigrantes árabes chegam em Bicas. São investidores e comerciantes com uma nova mentalidade. Com eles, começam um novo ciclo de crescimento econômico. A verdadeira ocasião com que os libaneses saíram do Líbano, a primeira delas foi o Dom Pedro II, que nos convidou a comunidade libanesa a vir para o Brasil, Dom Pedro II. E a segunda foi que eles não suportavam mais a opressão otomana, que era imensa. Todos eles passavam por pagamento de impostos e muita violência, sabe? Os turcos não deixavam, sejam os gregos, sejam os libaneses, andarem com as próprias pernas. A economia de Bicas dependia da ferrovia,
mas existia um diversificado comércio e indústria. Bicas, com suas indústrias e comércio, se destacava na Zona da Mata. Um lugar onde os negócios aconteciam em grande escala, procurado por toda a região e sempre comentado nos jornais e revistas do país. Viúvas que fizeram história. Haviam mulheres que marcaram época. Uma delas foi Avelina Eugênia Salles de Almeida, viúva do segundo casamento de Francisco Salles de Almeida. Imigraram de Tiradentes para Bicas por volta de 1915. Investiram em várias fazendas na região. Viúva Salles teve 5 filhas. Foi uma grande produtora de café. O bairro Viúva Salles originou do seu nome, e a Rua Santa Fé deve-se ao nome da fazenda onde tem a sede do seu empreendimento. Viúva Salles foi oposicionista da política do Dr. Oliveira Souza. Mariante Popadópolos, esposa de Salomão Davi, imigrantes, ela grega e ele libanês. Ficou viúva em 1927. Investiu em vários setores da economia e com seu filho Eduardo e os demais filhos. Eram comércios e indústrias, fábrica de sabão, comércio de secos e molhados, beneficiadora de arroz, refinaria de açúcar. Já na década de 20 vendiam combustíveis. Eram depositários da Standard Oil Company of Brazil. Nas décadas seguintes, abriram postos de gasolina em várias cidades, sendo um deles o posto São José. As empresas Viúva Salomão e Filhos criaram o ciclo econômico do açúcar em Bicas durante os anos 20, 30 e meados de 40. Eram grandes compradores e exportadores. Viúva Salomão foi oposicionista da política do Dr. Oliveira. Nós tínhamos uma comunidade muito linda ali em Bicas, a verdade é essa. De imigrantes, de italianos, de libaneses, sabe, de tudo. Bicas era uma efervescência cultural, porque é coisa do mundo inteiro. E a facilidade de fazer em 7 horas Rio-Bicas de trem, aquilo era fantástico. A Leopoldina foi para nós um presente. Aconteciam vários eventos sociais no distrito. Um deles foi o concurso de Miss Bicas em 1922. O movimento realizado pelo jornal O Gazeta Municipal, com dezenas de candidatas e com votação aberta pela comunidade. A Miss Bicas de 1922 foi Geni Dutra de Oliveira. Estação de Bicas, terceira maior exportadora de Minas. A revista O Malho, de dezembro de 1922, traz uma reportagem sobre a vila de Guarará e descreve aspectos socioeconômicos com detalhes sobre os distritos. Relata que a estação de Bicas estava entre as 3 maiores em exportação do estado de Minas. Viação. O município é servido pela Leopoldina Railway, com 2 estações, Bicas e Santa Helena. A estação de Bicas, que é em exportação, a terceira do estado, está a 7 horas de viagem do Rio de Janeiro. Bicas já vinha há muito tempo ultrapassando Guarará economicamente e socialmente. Existia em Bicas um médico e político chamado Dr. Vicente Bianco, reconhecido por muitos como médico dos pobres. Aviava as receitas médicas e doava aos mais necessitados os remédios da sua própria farmácia, chamada Farmácia Popular. Em agosto de 1922, tornou-se correspondente bancário. O Dr. Vicente Bianco, correspondente em Bicas da agência de Juiz de Fora do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais. Para qualquer transação ou informações, com o Dr. Vicente Bianco ou com seu auxiliar, Reinaldo Giannini, com escritório na Farmácia Popular, Bicas, Minas Gerais.
foi um passo importante para o progresso de Bicas. Operários e pequenos produtores, a partir desse momento, puderam possuir uma conta de depósitos e pagamentos para qualquer lugar do país. Era possível poupar a um juro de 5% ao ano. Dr. Vicente Bianco morava na Avenida Bianco. Sua casa era conhecida como Vaticano. A última concessão da linha de bondes foi assinada em 1922 e deixou de existir em 1923. Esse fato deveu à existência dos automóveis, auto-ônibus e caminhões na vila. Foi preciso criar uma nova concessão para os veículos automotores que cada vez mais ganhavam espaço em nossas ruas e estradas. Em 17 de maio de 1924, a Câmara da Vila de Guarará abre uma concessão com Agilberto Henrique Bastos e Adelino José Ferreira para exploração desse tipo de transporte. São os primeiros prestadores de serviço de transporte via auto-ônibus entre Bicas e Guarará. O papel da imprensa nessa época era fundamental. No distrito de Bicas circularam diversos jornais antes da emancipação. Dentre eles estão o Guarará, lançado em 1892. O Correio de Bicas, lançado em 1893. Gazeta de Guarará, lançada em 1897. O Povo, lançada em 1897. A Semana, lançada em 1899. Em 22 de abril de 1916, foi lançada em Bicas o jornal A Gazeta Municipal, o precursor do secular jornal O Município. O jornal Município teve sua origem no jornal Gazeta Municipal. Ele foi lançado pelo Coronel Souza, que era político em Guarará, residia na vila de Bicas, em 1916, abril de 1916. Na década de 20, o Dr. Zé Maria de Oliveira Souza, filho dele, concluiu o curso de Direito. Logo depois ele voltou para Bicas e assumiu como redator-chefe da Gazeta Municipal e convenceu o pai dele de que Bicas estava querendo emancipar, já estava começando uma campanha para emancipar Bicas. Ele convenceu o Coronel Souza a participar dessa campanha. Aí o Coronel Souza, em setembro de 1922, fez um manifesto aos amigos e ao povo em geral do município de Guarará e publicou na Gazeta Municipal, se despedindo da vida pública de Guarará. Aos meus amigos e ao povo em geral do município de Guarará, depois de 30 anos de vida pública, compreendendo 3 triênios durante os quais arquei com a responsabilidade de dirigir administrativamente o município como presidente e agente executivo da Câmara Municipal, deixo de hoje em diante todos os encargos da vida pública, embora vá nessa minha resolução uma verdadeira renúncia aos carinhos que nunca me faltaram da parte dos meus amigos e correligionários políticos. Resolvido a entregar-me tão somente aos afazeres da vida particular, volto, pois, à quietude do meu lar, onde a minha vida tem encontrado conforto e alegria. Em dezembro, encerrou o jornal com o nome de Gazeta Municipal. Em abril de 23, o jornal saiu com o nome de O Município, com o mesmo diretor, Dr. Zé Maria de Oliveira Souza, a mesma redação na Rua Coronel Souza, e junto com os que estavam, Vicente Bianco e vários outros que estavam fazendo a campanha para a emancipação de Bicas, o jornal passou a participar
Inclusive, a sugestão do nome, ou município, foi em razão dessa campanha da emancipação. O distrito arrecadava muito e não recebia os investimentos correspondentes em benfeitorias. O povo, descontente com os serviços, começa a se rebelar. O jornal Município apoia a causa separatista e infla o movimento com notícias da carência de obras, denotando uma omissão da administração da Câmara de Guarará para com o distrito de Bicas. O desleixo da Câmara para com as ruas, apesar de já ter entrado para os cofres públicos a grande contribuição do distrito. O péssimo estado de nossas estradas de rodagem. O presidente da Câmara deixa o dinheiro do distrito dormir nos cofres públicos. Dr. Vicente Bianco lidera o movimento separatista com apoio do 2º Barão de Catas Altas, que delega seu filho, Eduardo Gomes Baião, para representá-lo por conta da idade. Coronel Joaquim de Souza, estrategicamente fora da política desde 1922, delega o seu filho, Dr. Oliveira Souza, para apoiar o movimento. Juntamente com eles, Álvaro Dias, dentre outros, iniciar a marcha triunfante em direção à emancipação de Bicas. Então, nesse período, Bicas começa a ganhar os seus limites. Um deles foi o distrito de Santa Helena, que pertencia a Guarará, e Pequeri, que pertencia a Mar de Espanha. Nesse instante, passam a fazer parte do município de Bicas. Faltava alguma coisa para Bicas ter o limite mínimo, e São João Nepomuceno cedeu parte de suas terras para que Bicas atingisse o limite mínimo e pudesse se tornar realmente município. Dentro da seguinte linha divisória: partindo do alto morro da Água Santa, desce pelo Espigão até encontrar a estrada de rodagem dos Machados, por esta até o ponto que atravessa o Córrego Amarelo e desce em reta a umas pedras brancas de cristal encravadas na estrada de rodagem de Santa Bárbara. Dali em reta a confluência de pequenos córregos que nascem na Serra de Bicas, e daí por um pequeno espigão que sobe seguindo as confrontações das fazendas de Dona Lídia da Cunha com Emídio da Costa Ribeiro, atravessando a estrada de ferro Leopoldina, próximo a Umboeiro. Esse é o pedaço de São João doou para Bicas. Está aqui discriminado aí, ó. Território de São João, incluído dentro da seguinte linha divisória. Você vê que coisa. O Pérez de Mendonça tem a rua Pérez de Mendonça em Bicas. Por isso. As notícias começaram a chegar em agosto de 1923 e o povo entra em delírio. Município de Bicas. O Congresso Estadual votou a sua criação com os distritos de Santa Helena e São Pedro de Pequeri. Os doutores Arthur Bernardes, Raul Soares, Melo Viana, Levindo Coelho, Péricles de Mendonça, Cônego João Pio e outros próceres da política mineira, delirantemente aplaudidos pela multidão. As primeiras notícias, na noite de 27 do mês passado, despertaram formidável manifestação popular. Durante toda a noite e madrugada, o grande cortejo, por entre música e o estrugir das bombas, percorreu as ruas da nossa vila. Os doutores Vicente Bianco, chefe do movimento vitorioso, Oliveira Souza e o coronel Joaquim José de Souza, barão de Catas Altas, coronel Álvaro Fernandes Dias e todos os baluartes da política vencedora, aplaudidos em delírio pela multidão. E terminado todo esse processo, o vovô chegou a Bicas com um documento que certificava ali a independência do município em relação a Guarará, e foi recebido com muita emoção, a banda do Liceu tocando. Imaginem como deve ter sido esse momento, não é? E também de trem ele foi a Pequeri com esse mesmo documento, e lá também foi uma recepção muito calorosa e muito emocionada. Pequeri queria estar junto de nós e fazer parte dos nossos limites. A população de Bicas, entusiasmada na noite de 31 de dezembro de 1923, recebeu sobre chuva
os ilustres senadores Péricles de Mendonça e Viriato Catão, políticos apoiadores da causa da Vila de Bicas. Foi um dia marcante na história, com duas bandas do Liceu e a Pequeriense tocando o dia todo na festividade. A instalação da Vila de Bicas ocorreu no dia 1º de janeiro de 1924. Às 12 horas, foi feita a instalação da Câmara e assume a presidência Coronel Álvaro Fernandes Dias, o vereador mais votado. E no primeiro ato, realizada a votação do primeiro presidente e vice-presidente da Câmara. São eleitos, respectivamente, Dr. Vicente Bianco e José Maria de Oliveira Souza. Às 15 horas, foi lançada a pedra fundamental da construção da nova sede da Câmara Municipal. Às 17 horas, foi inaugurado o Independência Hotel, de propriedade dos senhores Araújo e Irmão, que abriu pela primeira vez suas portas para hospedar os dois senadores que foram apoiadores da emancipação de Bicas. A emancipação de Bicas promoveu o crescimento em todos os indicadores sociais e econômicos nos anos seguintes. São inaugurados novos hotéis. O Hotel Dom Pedro II foi construído em janeiro de 1926, nos fundos do Cine Teatro Central. O belíssimo Bicas Hotel foi construído no final da década de 20, com sua fachada imponente. Os setores comercial e de serviços tiveram forte expansão. Lojas de diversificados produtos foram inauguradas após a emancipação. Armarinhos, lojas de roupas, tecidos, calçados, papelarias, lojas de móveis e vendas de carros Ford e Chevrolet. Em 1924, foi fundado o Clube Biquense. Sua imponente sede foi inaugurada em julho de 1928. Bicas recebeu no centro da cidade um local de grande beleza arquitetônica para eventos sociais. Foi iniciada em agosto de 1925 a construção da rodovia Melo Viana, ligando Juiz de Fora a Bicas e toda a região, tornando possível as viagens com mais frequência com automóveis, auto-ônibus e caminhões para Juiz de Fora. Em fevereiro de 1926, chega em Bicas a primeira agência bancária do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, tendo como primeiro gerente Dr. Vicente Bianco. É importante lembrar que o Banco Hipotecário de Minas Gerais já estava presente em Bicas desde 1922, através de representantes. Bicas passou a ter duas instituições bancárias presentes nessa época. Em março de 1927 foi instalado o distrito de Santa Helena pelo Decreto Estadual 7.541. A nova sede da Câmara Municipal foi inaugurada em novembro de 1927. Com a sua arquitetura estilo neoclássica, trouxe mais beleza ao centro da cidade. Nesse mesmo ano, na rua Dona Ana, foi iniciada a construção do Centro Espírita Francisco de Assis. Com a emancipação, a urbanização das ruas e praças chegam a Bicas, trazendo mais conforto e beleza para a população. A arquitetura da cidade se baseava em traços simétricos e retangulares, com predominância neoclássica. Esse traço arquitetônico aconteceu na maioria das edificações da época, nos prédios públicos e nos privados também. Predominava uma beleza singular nas ruas. Comércios, serviços, hotéis e cinemas se completavam harmonicamente sobre a simetria arquitetônica que pairava sobre a cidade. Bicas foi construída por pessoas que vieram da região e de outros lugares do mundo, em busca de uma vida melhor. Com muito trabalho e esforço, surgiu um povo com sentimento de pertencimento a esta cidade. Um belo lugar para se viver. Essa é a história de um arraial que, após 45 anos da chegada do trem, se transformou em uma pujante cidade.
Este filme é dedicado a todos aqueles que contribuíram com suas vidas para construir este maravilhoso lugar de se viver chamado Bicas. O nosso povo permanece o maior estado de satisfação, alimentando grande esperança no patriotismo da nossa Câmara em prol da coletividade. Ainda mais quando vemos nos nossos representantes homens todos amantes do progresso do município e que, na iniciativa particular, já têm prestado relevantes serviços ao lugar. Nossos parabéns ao povo da Vila de Bicas, com ardentíssimos votos ao Todo-Poderoso para que o evoluir do nosso progresso se realize aureolado das bênçãos do céu. Doutor Vicente Bianco. Bicas, terra de encantos e outros cantos que entoamos com os nossos uais, regado o tempo todo pelo suor do trabalho desse povo incansável demais. Seu leito acolheu e alimentou tantos irmãos que desfrutaram suas graças, misturaram suas raças, fazendo o nosso povo crescer. Centenário de conquistas, guerreiros idealistas juntos na construção de um futuro rebuscado no passado, ao som de apitos e do gado fazendo evolução. De uma história escrita nas linhas do trem de ferro, montanhas, locomotivas, o povo na estação, marco que traz lembranças do início e das andanças guardadas no coração. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais. Parabéns, Bicas, pelo seu centenário.